Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de ciência da computação, certo? O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós temos que terminar um último assunto de tratamento de exceções para nós vermos, certo? Como trabalhar com erros. Nós vimos já o bloco try except. Vamos tentar fazer isso. Caso ocorra um erro dentro desse bloco tentar, nós vamos capturar no bloco except, no bloco de exceção. Tá? Vamos dar uma revisada. A gente viu os diferentes tipos de erros que nós temos no Python. Os erros de sintaxe e os erros de execução. Erros de sintaxe é quando você escreve o código de forma errada, como se fosse a gramática de forma errada, certo? Você esqueceu um dois pontos, esqueceu de fechar um parênteses, uma vírgula, você esqueceu uma aspas, algo nesse sentido. Estes tipos de erros vão impedir que o Python sequer execute, certo? Para ele poder executar, certo? Você não pode ter erros de sintaxe. Esses caras, a forma de você tratar eles é escrever de forma correta o código, tá? O que nos interessa agora são os erros de execução que ocorrem enquanto o nosso programa está rodando. A sintaxe em si, a forma como você escreve Python está correta, mas ele chegou numa situação que é impossível para ele realizar, certo? Você pediu para ele converter Batman para um número inteiro. Ele não consegue fazer. O programa ele entra em pânico e ele estoura uma exceção, ele explode, certo? Ou eu tento fazer uma divisão por zero, ou eu tento fazer alguma conversão que é impossível, ou tentar ler de um arquivo que não existe, algo desse sentido, certo? Estes caras nós podemos tratar com o bloco try except. Nós vamos tente o bloco try, certo? Executar um código. Se ocorrer uma exceção naquele bloco try, nós vamos capturar essa exceção num bloco except. O bloco except, você vai tentar capturar um erro específico. Professor, mas eu não sei qual que é o código do erro, qual que é o tipo do erro. Ora, a forma mais simples de você descobrir é fazer o erro acontecer. Tenta converter Batman para inteiro, ver o erro que ocorre. Eu tentei e deu um velho erro, beleza. Dentro do teu bloco try você tem a mesma situação, você vai querer capturar o quê? Um velho erro. Tá? O bloco try vai ser somente um. Você pode ter quantos blocos excepts que você quiser, certo? Capturando sempre o quê? Diferentes erros em cada um deles. Se você for ter um try, você tem que ter um except. E nós vimos que existem ainda dois blocos opcionais, o else e o finally. O bloco else, ele é executado somente se o bloco try for concluído sem nenhum erro. Se passou por todo o bloco try e não levantou uma exceção, e eu tenho um bloco else, executa o bloco else. O bloco else ele é opcional, ele vai vir depois de todos os excepts. E nós temos, finalmente, o bloco finally, finalmente em inglês, certo? O bloco finally ele é executado sempre. Não importa se ocorrer um erro no bloco try ou não. Ocorreu um erro no bloco try, beleza. Vai executar o bloco finally ainda assim. Não ocorreu um erro no bloco try, beleza. Vai executar o finally ainda assim. Ele também é opcional. Se você for ter um finally, ele vai ser depois de todo mundo. Ou depois de todos os excepts, ou depois de um else, se você tiver um else. Beleza? O que você geralmente coloca num bloco finally? Operações para liberar recursos, operações de limpeza. Você vai fechar um arquivo, fechar uma conexão com um banco de dados, por exemplo. Beleza? Isso aqui, galerinha, estes 4 blocos, try, except, else, finally. Alguma dúvida neles? Como é que nós estamos? Tudo certo? Tá joia? Maravilha. Nós temos ainda mais 2 assuntozinhos bem tranquilos. Meu som tá ruim, mas até de boas. Tenta mexer no conector do fone, certo? Ver se melhora. O erro não é aí. O erro não é daqui. O erro é aí.
tá? Ou tenta trocar de fone, no pior dos casos, tentar trocar de computador. Mas tenta mexer ali no conector, ver se você girar para um lado, para o outro, dá uma melhorada. Muito bem. Se nós não temos dúvidas nesses quatro blocos, nessa estrutura try, accept, else, finally, vamos em frente. Nós temos mais 2 assuntos que são tranquilos. Nós vamos falar de raise. Raise em inglês, levantar, lançar, certo? Nós podemos forçar com que uma exceção ocorra usando da palavra-chave raise, certo? Eu mesmo vou sinalizar que está ocorrendo um erro. Ah, mas por que eu faria algo nesse sentido? Certo? Eu posso lançar, forçar que ocorra um erro porque está violando a regra do meu negócio, a lógica do meu negócio. Por exemplo, eu tenho uma função sacar. Sacar precisa de um saldo e precisa de um valor que vai ser sacado. Só que se o valor for maior que o valor do saque, ou seja, o valor que eu quero sacar é maior do que o valor que eu tenho em saldo, não faz sentido que ele possa sacar. Nesse nosso caso, certo? Vamos imaginar que é um banco. Ah, é uma conta poupança. Conta mais simples que tem. Eu não posso ter uma conta poupança com saldo negativo, certo? O usuário, ele tem 500 em conta, ele quer sacar 2.000. Não posso. Vai ter que dar um erro, certo? Se ele tentar sacar um valor maior do que o próprio saldo, eu mesmo vou levantar um erro, certo? Vou usar a palavra-chave raise. O erro que eu quiser. Obviamente, você vai escolher um erro que faz sentido. Você poderia, inclusive, criar o seu próprio erro. Dentro de parênteses, eu posso passar por cima uma mensagem que eu quero que retorne com esse erro. No caso aqui, caso o valor que ele quer sacar seja maior que o próprio saldo, eu estou levantando um erro de valor, um value error. Com a mensagem, saldo insuficiente para este saque. Ah, professor, mas eu poderia levantar outro erro? Poderia. Eu quero levantar um key error, um zero division error, um file not exists error, um IO error. O que diabo for error, certo? Posso? Se fizer sentido para você, tudo bem. Para mim faz sentido que seja um erro de valor, um value error. E do contrário, caso o valor não seja maior que o próprio saldo, seja menor ou igual ao saldo, beleza. Aí eu vou retornar o novo saldo, que é o saldo menos o valor sacado. Eu vou tentar sacar 100. Vou tentar sacar 200, de um total de 100. E vou ter um novo saldo. Caso me ocorra uma exceção quando eu tento fazer isso, eu vou capturar esta própria exceção. É o que eu estou fazendo aqui. Isto aqui tem lógica para vocês? Tem sentido? Vamos tentar fazer juntos. Vamos fazer esse exemplo juntos. Ver se fica um pouco mais claro. Vamos criar uma pasta para a aula de hoje. Não é isso que eu queria. Eu queria você. Olha lá, 11/11, dia de comprar dia de promoção. Testes 11/11.py. Muito bem. Se alguém tiver dúvidas, pergunte, por favor. O que nós temos? Nós temos uma função sacar. Eu vou sacar de um saldo um certo valor. Se o valor que eu quero sacar for maior que o próprio saldo, eu vou levantar uma mensagem de erro. Eu vou levantar um erro, melhor dizendo, com uma mensagem. Saldo insuficiente para este saque. E eu vou levantar um erro de valor com esta mensagem. Por outro lado, se ele passou por essa verificação, eu vou retornar um novo saldo, que é o saldo menos o valor sacado. E eu vou tentar utilizar dessa minha belíssima função.
Eu vou ter um novo saldo quando eu chamo o sacar. Ah, eu tenho Milão e eu quero sacar 500. Se me ocorrer uma exceção do tipo value error, chame de E. E dê um print. Eu tive um erro. Este E. Este cara aqui, reparem, é novo. SE, certo? O que é este SE? Como E? S, em inglês, AS, como? Pegue este value error e chame ele de E. Dê um apelido para ele, tá? Como é? E dando um print neste E, o que vai me trazer aqui? A mensagem desse erro. Que no caso vai ser saldo suficiente. Vamos rodar esse cara, vamos rodar no passo a passo. Nós vamos criar uma função sacar e nós vamos tentar fazer o quê? Obter um novo saldo. No obter um novo saldo, quando eu vou sacar, eu tenho um saldo inicial de 1000, eu quero sacar 500. O valor que eu quero sacar é maior que o saldo? Não, não é. Essa condição é falsa, não entra no if. Vai aqui para o meu return. Vou retornar o quê? O saldo menos o valor que foi sacado. Meu novo saldo vai ser o quê? Vai ser 500, certo? Deixa eu colocar aqui. Se não ocorrer nenhum erro, dê um print no novo saldo. Só para a gente mostrar aqui. Vamos fazer mais bonito, na verdade. Novo saldo. É um novo saldo. É dinheiro, vamos mostrar em 2 casas decimais. Agora sim. Vou tentar sacar. Consigo, beleza. Me retorna 500. Não ocorreu nenhum erro no meu bloco try. Tem um bloco else, tem um bloco else. Cai no bloco else. Eu vou dar print. O novo saldo é 500. Beleza. Por outro lado, eu tenho 100 de saldo e eu quero sacar 500. Vamos tentar sacar. O valor é maior que o saldo? É. O valor é 500, o saldo é 100. Essa condição é verdadeira. Sendo verdadeira, entra lá. Eu vou criar uma mensagem e eu vou levantar um erro de valor com esta mensagem. Me ocorreu uma exceção, um value error, com a seguinte mensagem: saldo suficiente para esse saque. Ele retornou para quem chamou a função. Ocorreu aqui um erro de valor, o mesmo erro de valor. Ocorreu um erro dentro de um bloco try, vai para as exceções. O que ocorreu foi um except value error? Foi. Vamos chamar este erro de E. E eu vou dar um print. Ocorreu um erro, E. O E vai dar print na mensagem. Erro, saldo suficiente para esse saque. Este raise aqui, pessoal, e este except as alguma coisa. Dúvidas? Alguém quer que eu repita? Alguém não entendeu? Perguntem. Não temos dúvidas? Nós temos um último assuntozinho para ver, certo? Nós temos um problema quando a gente abre um arquivo, certo? Um arquivo aberto, ele sempre deve ser fechado. Vocês concordam comigo, certo? Por que eu devo fechar um arquivo? Para liberar esse arquivo de memória, para ele não ficar ocupando espaço, certo? Pode apresentar outra notificação além do erro? Eu poderia fazer com que eu
aqui, em vez de dar um raise, eu poderia, tá? Ah, posso dar um print, por exemplo? Posso fazer outra coisa dentro desse accept? Posso, certo? Ah, se for insuficiente, peça de volta um novo valor para sacar, por exemplo. Poderia, tá? Ah, eu poderia levantar outro erro? Poderia também, tá? Outra notificação além do erro. Seria tipo um print que você está pensando, Victor? O que seria? Sim, eu poderia levantar um outro erro. Poderia, inclusive, criar o meu próprio erro. Vamos criar um erro. Isso aqui é um assunto um pouquinho mais avançado, certo? Mas você vai ver, é simples. Eu vou criar uma classe. Vai ser o meu saldo insuficiente error. Todo erro, ele herda de um cara chamado exception. A ideia de herança é algo que vocês vão ver ano que vem, tenho certeza. Saldo insuficiente error herda de exception. Se eu for ver value error também herda de exception. Esse cara não vai ter nada de especial. 3 pontos. E daí eu vou levantar o quê? Um saldo insuficiente error. E eu vou capturar esse saldo insuficiente error. Se eu mandar esse cara. Python vem, cria minha classe, cria minha função, tento sacar. Essa condição é verdadeira, saldo insuficiente, eu vou levantar um saldo insuficiente error. Ocorreu uma exceção, saldo insuficiente error. E daí eu vou capturar essa minha exceção, saldo insuficiente error, e eu vou dar nesse caso um print. Tá? Ah, mas eu queria que pedir um saldo de volta. Beleza. Vamos tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar obter um saldo inicial. Digite o saldo inicial. Se este saldo inicial, se o valor que ele passar para mim não for um float, ele passar para mim um Batman como saldo inicial, vai me ocorrer um erro. Que tipo de erro? Um erro de valor, um value error, certo? Eu vou capturar esse value error. Um erro. Eu vou dar print, que eu tive um erro. E, certo? Eu poderia até fazer junto esses dois caras. Dentro de parênteses. Se ocorrer um erro de valor ou um saldo suficiente, não importa qual, chame de E. E dê um print. Ocorreu um erro E. E eu vou pedir um valor de saque. Digite o valor a ser sacado. Só que tem mais um detalhe. O saldo inicial, ele não pode ser menor do que 0, não faz sentido, certo? A mesma coisa com o valor do saque, ele não pode ser negativo, não faz sentido. Ele pode ser um valor negativo, ele é de fato um float válido, certo? Ah, menos 12. Menos 12 é um float, beleza. Só que ele não faz sentido na nossa regra de negócio, certo? No nosso banco não faz sentido que ele comece com um saldo negativo, por exemplo. Então, se o saldo inicial for menor do que 0, eu mesmo vou levantar uma exceção. Vou levantar um erro de valor, por exemplo. E eu vou ter uma mensagem. Saldo inicial não pode ser negativo. Beleza? A mesma coisa o valor do saque. O valor do saque não pode ser negativo ou 0, não faz sentido. Se o valor do saque for menor ou igual a 0, levante também uma mensagem de erro. O valor do saque deve ser positivo. Ah, mas se ele digitou um valor de saque inicial, um saldo inicial ou um valor de saque que é inválido, eu quero pedir de volta. Como é que eu poderia pedir de volta? Eu vou colocar tudo isso aqui dentro de um looping while true, enquanto verdade. Ora, verdade é verdade sempre.
Tá, mas eu quero sair se ele passou os valores corretos. Beleza. Aí no novo saldo eu vou dar o quê? Eu vou dar um break para sair desse loop infinito. Tá fazendo sentido, seu Victor? Era algo assim que você tinha pensado? O que você me diz? Mais ou menos. Beleza. Vamos rodar esse código. Vou dar normal a princípio. Saldo inicial. Ah, ele tem Batman na conta. Opa, ocorreu um erro, certo? Não consegue converter uma string Batman para float. Vai pedir de volta saldo inicial. Ah, ele tem 150. Perdão. E um valor a ser sacado. Ah, ele quer sacar abacate. Também inválido. Vai pedir de volta o saldo inicial e o valor a ser sacado. Ah, ele tem 150, ele quer sacar 50. Beleza. Tem uma mensagem, saldo insuficiente. Por quê? Porque eu não passei para sacar esses valores. Eu tenho que colocar aqui. O primeiro valor é saldo inicial e depois o valor a ser sacado. Agora sim. Ah, ele tem 150 de saldo, ele quer sacar 50? Beleza, o novo saldo é 100. Ah, mas ele tem 50 de saldo, ele quer sacar 200. Aí vai dar um erro, saldo insuficiente para esse saque. Saldo insuficiente para esse saque e vai pedir novamente os valores para sacar, certo? Ele tem 300 de saldo, ele quer sacar 100. Beleza, aí funciona. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, Victor, pergunte. Tá? Tô aqui exatamente para isso. Ou se você pensar numa outra hipótese, uma outra situação, qualquer coisa, só falar. Muito bem. Nós temos um último assunto aqui para falar com tratamento de exceções, que é quando a gente trabalha com arquivos. Um arquivo que é aberto, ele sempre deve ser fechado, porque para liberar espaço da memória, certo? Ah, eu abri um arquivo vindo do Excel de 4 GB, ele vai ocupar 4 GB de memória RAM, certo? Ah, professor, mas eu só tenho 16 GB de espaço. Pois é, você tem que ter cuidado quando você trabalha com arquivos. Uma vez que você fez o que tinha que fazer com esse arquivo, você tem que fechar ele para liberar espaço. Só que tem um problema. Imagine que com o seu arquivo aberto ocorreu um erro, certo? Esse teu arquivo ele vai continuar aberto, ele vai continuar ocupando espaço na sua memória. Para você garantir que ele fosse fechado, você teria que fazer uma estrutura tipo esta aqui. Ah, eu vou tentar abrir um arquivo e escrever nele. Se ocorrer uma exceção com o arquivo dentro do bloco try, eu vou capturar. E finalmente, não importa se ocorreu um erro ou não, eu vou fechar esse arquivo. Arquivo.close. Só que repare, isso aqui é uma estrutura grande, certo? Tem coisa melhor? Tem coisa melhor. Uma forma mais segura de trabalhar com arquivos é utilizar um chamado gerenciador de contexto. Um cara chamado with, certo? Este gerenciador de contexto, ele vai garantir que um arquivo sempre é fechado para nós. Não importa se ocorreu um erro ou não. A sintaxe dele é um pouquinho diferente. Vamos dar uma olhada. Para você garantir que se ele fosse fechado, você teria que fazer um try e um finally. Eu vou tentar abrir esse arquivo. Se ocorrer um erro com ele aberto, eu vou finalizar ele. Não importa se ocorrer um erro ou não, na verdade. Com with, como é que é a sintaxe? Com este arquivo que eu estou abrindo, que eu vou chamar de arquivo, eu vou escrever nele. With, minha função open, as arquivo, como arquivo. E eu vou trabalhar com esse arquivo aberto, vai ser dentro do bloco desse with.
Eu chamei de arquivo, vai ser arquivo.write, arquivo.read e por aí vai. Uma vez que sai do bloco do if, esse arquivo é fechado automaticamente. Não importa se ocorreu uma exceção com ele aberto ou se não ocorreu, certo? Saiu do if, fecha o arquivo. Beleza? Ele vai substituir então essa estrutura try finally para nós. Vamos pegar um exercício que a gente fez de arquivo e vamos modificar. Cadê? Aqui. Você, por exemplo, vamos pegar o exercício 1, que era mais simples. Criar um script que gere um arquivo diário.txt e escrever uma frase sobre o que você aprendeu hoje. Era assim que nós tínhamos feito. Como é que vai ficar agora? Eu não vou mais abrir para uma variável, fazer esse open para uma variável. Eu vou utilizar um gerenciador de contexto, o if. O if, minha função open, as, e o nome do arquivo, eu posso chamar do que eu quiser, eu chamei de arquivo no caso. Como arquivo. 2 pontos. Dentro do bloco do if, o arquivo está aberto. Com o arquivo aberto, eu vou escrever nele. Uma vez que ele terminou o arquivo, que ele saiu do bloco do if, nosso arquivo é fechado automaticamente. Eu não preciso mais chamar aquele close. Certo? E agora é só rodar. E repare, funcionou da mesma forma, está aqui escrito da mesma forma. Simples, certo? Mas mais seguro, ele vai substituir então aquela estrutura try e finally para nós. Muito mais enxuto, muito mais elegante de se escrever. Muito bem. Tratamento de exceções, pessoal. A estrutura try, except, o raise e esse with. Alguma dúvida? Muito bem. Se nós não temos dúvidas, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer exercício. Não exercício de tratamento de exceção. Nós vamos pegar os primeiros exercícios que nós fizemos e nós vamos melhorar todos eles, certo? Todos eles não, mas vamos melhorar vários deles. A gente vai aplicar todo o conhecimento que nós pegamos até agora no curso. Por exemplo, na minha lista de exercícios, estrutura sequencial, esse exercício 4, que eu pedi a média das notas. Deixa eu compartilhar com vocês no meu live share, que vocês possam acessar a minha máquina. Deixa eu mandar o link para vocês aí. Este exercício 4 da lista sequencial, lista 01. Média das notas. Faça um programa que peça 4 notas bimestrais e apresente a média delas. Como é que nós fizemos no começo? Nós pegamos via input convertendo para float e colocamos em 4 variáveis distintas. Para calcular a média, nós somamos todas as notas, dividimos por 4. Depois, nós melhoramos isso. Nós não guardamos mais em 4 variáveis, nós guardamos numa lista de notas. Mas a gente ainda assim fazia 4 apêndices para ela. Para calcular a média, a gente já viu a função sum e função len, certo? Sum soma todos os valores de uma coleção, no caso da nossa lista de notas, e divide pela quantidade de notas. Depois nós melhoramos mais ainda. Eu não estou fazendo mais 4 apêndices. Estou fazendo um append 4 vezes, fazendo com um for in range, certo? Bem melhor. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês apliquem todo o conhecimento que a gente pegou. Aliás, eu vou fazer com vocês esse cara, vocês vão melhorar os próximos exercícios.
Deixa eu só organizar esse cara aqui. Vocês são todos juntos. Vocês são juntos. E vocês são juntos. Nós vamos aplicar todos os nossos conhecimentos. A gente vai aplicar funções, nós vamos aplicar tratamento de exceções, nós vamos aplicar tudo que for necessário. Muito bem. Faça um programa que peça 4 notas bimestrais e apresente a média delas. Eu vou criar uma função para obter as notas bimestrais. Ah, professor, mas por que você já não faz uma função para obter as notas bimestrais e calcular a média? Eu vou fazer em 2 funções separadas. Por quê? Uma função deve ter somente uma função, tá no nome. Ela tem que fazer somente uma coisa, tá? Eu até poderia fazer uma função com várias funções que fizessem várias coisas, mas não é o correto, certo? O correto é que a gente faça, cada função faça somente uma coisa, a chamada separação de responsabilidade, separação de concerns em inglês, certo? Uma função faz uma coisa, ponto. Eu vou ter uma função para obter as notas bimestrais. Ricardo, você só abre o chat para mim. Muito bem. Vamos lá então. Eu vou criar uma função. Criar uma função, palavra-chave def. Def, o nome da função. Vamos obter as notas bimestrais. Dúvidas que surgirem, pessoal, perguntem, por favor. Tá? A gente vai revisar aqui quase tudo que nós vimos. Tá? Se você tiver algum trecho de código que você não entendeu, pergunte. Vou obter as notas bimestrais. Essas notas bimestrais eu vou guardar numa lista de notas que eu vou inicializar vazia. E eu vou fazer aqui um looping infinito enquanto verdade. Mas por que eu vou fazer um looping infinito para obter as notas? Porque caso o usuário me digite uma nota inválida, eu quero continuar pedindo a nota infinitamente até que ele me digite uma nota que seja válida, tá? E eu vou tentar fazer o seguinte. Primeiro de tudo, eu quero saber quantas notas são. Eu vou pedir a quantidade de notas. A quantidade de notas eu vou pedir via input e esse input eu vou converter para um inteiro. Digite a quantidade de notas. Se esta quantidade de notas for menor ou igual a 0, eu vou levantar um erro. Repare, pode ocorrer um erro aqui no input. Quantidade de notas. Se ele passar um valor que não é um inteiro, vai ocorrer um erro. Eu vou capturar esse erro. Vai ocorrer o quê? Um erro de valor, um velho erro. Quantidade de notas, Batman. E eu vou converter esse Batman para inteiro. Erro de valor. Caso a quantidade de notas que a gente está esperando seja menor ou igual a 0, não faz sentido também. Quantas notas teve no bimestre? Menos 15. Teve 0 notas? Não, não faz sentido. Eu vou levantar um erro aqui no caso. Um erro com uma mensagem. Eu vou dizer o quê? A quantidade de notas deve ser maior do que 0. E eu vou levantar um value error, que é o que faz sentido para mim, passando essa mensagem. Caso ocorra uma exceção, seja porque eu levantei, seja na hora de converter o input, eu vou capturar esse value error. E eu vou chamar de E, esse value error. E eu vou dar um print. Olha, ocorreu um erro. Esse E. Por outro lado, caso não ocorra um erro, do contrário, else, eu vou dar um break. Para que esse break? Para sair deste looping infinito.
Ah, deu um print daí na quantidade de notas. E vamos chamar nossa função, vamos testar. A gente tem a quantidade de notas. Foram 2.3 notas no bimestre. Erro, não consigo converter isso para inteiro. Ah, foram Batman notas. Erro, não consigo converter para inteiro. Tá bom, foram 4 notas. Beleza. Aí ele passa. E aí ele sai do loop infinito e aí a gente pode seguir o programa. Este código aqui, pessoal. Isto aqui. Faz sentido para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma linha, lógica, algum comando? Perguntem. Seu Victor Inácio, tranquilo? Perfeito, ótimo. Se nós não temos dúvidas, vamos em frente. Eu tenho a quantidade de notas. O que eu tenho que fazer agora? Ora, pedir essas notas. Ah, são 4 notas? Tá bom. Qual que é o valor da primeira nota, da segunda, da terceira e da quarta? Para isso, eu vou utilizar aqui de um outro looping. Vou usar um for para cada i in range quantidade de notas. Daí eu vou fazer alguma coisa. Ah, professor, como é que funciona o for mesmo? Vamos dar uma olhada. Deixa eu comentar essa galera toda. Ah, para cada i em range 4, por exemplo. De print no i. O que faz este range 4 mesmo? Range 4, ele vai gerar tipo uma lista com 4 valores. Por padrão, começando a partir de 0, ou seja, 0, 1, 2 e 3. 4 valores. Eu posso fazer com que esse range comece com outro valor. Ah, eu não quero que ele comece a partir de 0, eu quero que ele faça 4 números, começando em 1. 1, 2, 3 e 4. Vai passar então o valor inicial, vírgula, o ponto de parada. O ponto de parada, nós temos que se atentar que ele não é incluso no resultado. Ah, eu quero que gere de 1 a 4, ponto de parada vai ser um 5. Isso aqui vai gerar o quê? É como uma lista com 4 valores. Começando em 1. 1, 2, 3 e 4. Certo? É isso que o range faz. E o for? O for, ele vai iterar em cima desta lista. Ele vai passar por cada resultado em cima dessa lista. Ué, caiu a minha internet? Deixa eu voltar. Engraçado que foi só para mim, pelo menos para vocês continuam. Eu só não consigo ler o chat. Opa. Ah, na primeira volta do meu for, então, o range 4, ele vai passar pelo 0. Na segunda volta, pelo 1, depois pelo 2, pelo 3. Deixa eu só... Vamos debugar esse cara rapidinho. Para cada i em range 4. Range 4 ele vai gerar como se fosse uma lista 0, 1, 2 e 3. Primeiro valor é um 0. Este i nesta volta vale 0. Terminou o for, volta para o começo. Próximo elemento é 1. Nesta outra volta, i vale 1. Depois i vale 2 e por fim i vale 3. Passou por todo mundo, sai do for. No caso aqui, encerra o programa. Isto aqui, tranquilo para vocês? Tudo certo também? Muito bem. Puta, mas caiu todo o meu PC, o que acontece? Deixa eu desligar e ligar de volta. Seria interessante que eu conseguisse ler um chat. Conectado, acho que agora
É, caiu feio o negócio. Muito bem, não importa. Vamos em frente então. Para cada i em range, quantidade de notas. E daí eu vou pegar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta notas, por exemplo. Se ele passasse um 4 para quantidade de notas. Só que o range, lembrando, ele começa em 0. Ah, eu vou pedir para ele digitar a 0ª nota? Não, eu quero a primeira nota. O meu range, então, ele vai começar em 1. 1, quantidade de notas. Só que lembrando, o valor que eu passo no final do range, ponto de parada, não é incluso. Ah, 4 notas seria um range 1, 4. Seria o quê? 1, 2 e 3. Não ia incluir esse 4. Eu quero que inclua quantidade de notas mais 1. Certo? Por exemplo, aqui, 4 valores. De 1 a 5. 5 não é incluso, ele param antes. Muito bem. Vai fazer um for que vai executar, por exemplo, 4 vezes. Aqui dentro eu vou tentar fazer o seguinte. Aliás, antes disso, eu vou ter um while true enquanto verdade. Eu vou tentar fazer o seguinte. Por que um while true? Porque este looping. Porque caso ele me passe uma nota que seja inválida, eu quero pedir de volta aquela mesma nota. É a mesma lógica que eu fiz aqui em cima. Certo? Eu vou tentar fazer o seguinte. Tentar obter uma nota. A nota eu vou converter para float e o resultado de um input. E eu vou dizer o seguinte. Digite a i nota. Opa. Ou seja, digite a primeira, a segunda, a terceira, a quarta nota. Pode ocorrer um erro aqui? Pode. Ele passou um valor inválido que não consegue converter para float. Vai levantar um erro. Eu vou fazer aqui uma verificação também. Por quê? Ora, não faz sentido para o meu negócio, para a minha escola, que o aluno tenha uma nota negativa. Certo? Não faz sentido que o meu aluno ele tenha uma nota acima daqui 10, por exemplo. Eu vou fazer essas verificações então. Se a nota que foi me digitada para esse valor for menor do que 0, eu vou levantar um erro. Vou levantar um erro com a seguinte mensagem. A nota não pode ser negativa. E eu vou levantar um erro de valor, passando essa mensagem. Por outro lado, também, se a nota me for maior do que 10, uma outra mensagem. A nota não pode ser maior do que 10. Beleza? E eu vou levantar também um erro de valor com essa mensagem. Se dentro desse bloco try me ocorrer uma exceção do tipo velho error, chame de e dê um print, eu tenho um erro. Este é. Vamos colocar aqui. Tem uma entrada inválida. Este é. Digite um número entre 0 e 10. Internet, nada. Engraçado. Deixa eu tentar fechar esse cara e abrir de volta. Eu queria ver o chat.
Engraçado, carregou a hora certa, não carrega o Google. E nem outros sites. Muito bem. Que assim seja. Vamos sem o chat fazer o quê? Maldição. Muito bem. Se ocorrer um erro de valor, eu vou fazer isso. Por outro lado, caso não ocorra nenhum erro no bloco try, eu vou ter um bloco else. Se não ocorreu nenhum erro. Se não ocorreu nenhum erro, eu vou adicionar esta nota que o usuário digitou para mim, que eu sei que é válida, na nossa lista de notas. Notas.append, eu vou adicionar essa nota. E eu tenho que sair desse loop infinito. Faça um break. Vou só ver o que vocês digitaram aqui. Nada demais, aparentemente. Maldita internet. Pior que ele me responde, eu só não sei por que não carrega. Muito bem. Eu vou fazer esta lógica aqui para cada uma das notas, está dentro de um bloco for. Uma vez que ele passou por todas as notas, certo? Que eu consegui pegar todas as notas, o que eu vou fazer? Ora, o problema era DNS, sempre é DNS esse problema. Agora eu consigo entrar de volta. Maldição mesmo. Agora sim. Aí. Uma vez que eu passei por todas as notas, eu vou retornar esta lista de notas fora do meu for. Eu vou dar um return na lista. Beleza? Vamos testar. Eu vou ter aqui as notas de um aluno. Quando eu chamar a minha função obter notas bimestrais. E por fim eu vou dar um print nas notas desse aluno. Quantidade de notas. X notas. Não. Perdão, são 4 notas. Primeira nota foi um 5. Segunda nota foi um 7.8. Terceira nota foi um menos 13. Não. Ela não pode ser negativa. Perdão, ele tirou um 13. A nota não pode ser mais do que 10. Tá bom, foi um 10. E a quarta nota foi Batman. Não consegue converter para string. Não consegue converter para float, perdão. Tá bom, foi um 6. Passa por todas as notas, me retorna a lista. Tá aqui a lista com as notas válidas, obviamente. Beleza? Isto aqui, esta função que nós criamos para obter as notas. Alguma dúvida nela? Repare, não era uma função pequena, não era uma função simples. Bastante coisa só para pegar nota. Certo? Mas eu estou fazendo toda uma validação e tudo mais, coisa que a gente não teria, que a gente não fez no original, certo? Aqui, se ele digitasse uma nota errada, meu programa ia explodir. Aqui, se ele digitar uma nota errada, vou pedir de volta aquela mesma nota. Certo? Dúvidas aqui, pessoal? Tá fazendo sentido? Não tá? O que vocês me dizem? Falem, por favor. Seu Victor Inácio, tranquilo? Seu Armelis, tranquilo aqui?
Pergunta é se tem alguma dúvida. Se há alguma dúvida nesse código, não? Beleza. Se nós não temos dúvidas, ora, isso aqui foi apenas para obter as notas. Nós temos que calcular a média ainda dessas notas. Calcular a média vai estar bem simples. Eu vou fazer uma função para isso também. Calcular a média. A média de quem? Das notas que eu vou receber nesse meu parâmetro notas. E como é que é o cálculo da média? Ora, é a soma de todas as notas dividida pela quantidade delas. Essa função vai me retornar a soma de todas as notas dividido pela quantidade de notas. Certo? Tem as notas do aluno. Eu vou obter a média das notas. Com a minha função calcular média passando essa lista de notas do aluno. E por fim, vamos dar um print. Notas do aluno. Está aqui, essa lista de notas. E vamos dar um print na média final do aluno. Ora, é a minha variável média notas. Essa média notas eu vou arredondar para 2 casas decimais. Bora rodar. Quantidade de notas. São 4 notas. Ele tirou um 3.8, um 7.6, um 8.2 e um 6.2 também. E está aqui as notas do aluno e a média de todas essas notas. Tranquilo. Esse exercício aqui. Alguma coisa que vocês não entenderam? O que vocês me dizem? Muito bem. Se nós não temos dúvidas, vocês vão fazer para mim agora um exercício, se não me engano, 13. Isso. O que diz o exercício 13? Peso ideal. Desenvolva um programa que calcule o peso ideal de uma pessoa usando fórmulas específicas para homens e para mulheres. Se for homem, essa fórmula aqui, o H obviamente é a altura da pessoa. Se for para mulheres, essa fórmula aqui, o H obviamente é a altura da pessoa. O que vocês vão fazer? Vocês vão obter o gênero da pessoa. Ah, é homem, é mulher, é masculino e feminino. Você vai obter a altura dessa pessoa e você vai calcular o peso ideal usando a fórmula. Você vai ter que validar ainda se o gênero que ele passou, se o sexo que ele passou é válido ou é inválido. E a altura, se a altura é válida ou se ela é inválida. Se for inválido, você vai pedir de novo essa informação. Tá? Faça então uma função para obter o gênero, uma opção para obter a altura e uma opção para calcular o peso ideal. Mandem brasa aí, galerinha. Eu vou mandar para vocês a resposta desse exercício anterior. Para vocês terem aí, para auxiliarem vocês. E o resto aqui. E eis o enunciado desse exercício 13. Tente fazer da melhor forma possível. Tente usar de funções, de condicionais, de loopings, de tratamento de exceções. Tá? Caso de dúvidas, é só vocês me chamarem. Quem terminar, por favor, me avise. Não posso o resultado ainda. Logo mais a gente corrige. E daí, se você quiser mandar o que você fez, fique à vontade. Mãos à obra, galerinha. Qualquer coisa, só me chamar que eu estou aqui. Muito bem, meus caros. Vamos corrigir o exercício 13. O que diz o 13? Peso ideal. Desenvolva um programa que calcule o peso ideal de uma pessoa usando fórmulas específicas para homens e mulheres. Ele passa a fórmula para homens e ele passa a fórmula para mulheres. O que nós vamos fazer? Nós vamos obter da pessoa qual o gênero. Ah, é masculino e feminino, é homem e mulher. Qual a altura da pessoa.
E daí nós vamos calcular usando as fórmulas. Só que, quando ele for pedir o gênero, eu vou verificar. Ah, é de fato feminino ou masculino? Se não for, eu vou pedir de volta. Ah, a altura é uma altura válida, certo? Se não for, eu vou pedir de volta. E por aí vai. Muito bem. Eu vou criar uma função para eu obter o gênero. Obter gênero. Essa função vai ter o quê? Eu vou ter uma lista de gêneros que são válidos. É uma lista. Tem F para feminino, tem M para masculino. E eu vou fazer um loop infinito, while true, enquanto verdade. Por que que eu vou fazer esse cara? Porque caso ele me digite um gênero que não seja válido, eu vou pedir de volta o gênero. Eu vou, dentro do meu looping infinito, eu vou tentar obter um gênero. Vou pegar via input. Digite o gênero. Feminino ou masculino. Este gênero, quando eu for guardar para fazer comparações, eu vou guardar ele como maiúsculo. Ele me digitou um F minúsculo, vou guardar um F maiúsculo. Por quê? Minha lista de gêneros válidos é maiúscula. Se este gênero que ele me passou não estiver na minha lista de gêneros válidos, not in, certo? Não está em gêneros válidos, eu vou levantar um erro com uma mensagem. Eu vou falar, digite um gênero. O gênero não é válido. E eu vou levantar aqui um velho error. Se me ocorrer um velho error, eu vou chamar de E. E eu vou dar print. Olha, me ocorreu um erro. Este é. Por outro lado, se ele passou sem nenhum problema, eu vou retornar este gênero que ele me passou, essa string. E o return, quando ocorrer, vai sair do loop infinito. Beleza? De forma similar, eu vou obter a altura. Mesma lógica. Enquanto for verdade, eu vou tentar obter a altura. A altura é um float. Vou dizer, digite sua altura em metros. Pode ocorrer um erro de valor, se o que ele me digitou um Batman. Na hora que eu converter para float vai dar erro. Se essa altura for menor ou igual a zero, também não faz sentido. A altura deve ser maior que zero. E eu vou levantar um erro de valor, passando esta minha mensagem. Se ocorrer uma exceção do tipo velho error, chame de E, dê um print nessa mensagem de erro, e ele vai ficar preso dentro do while, dentro do looping, até que ele digite uma altura que seja válida. Quando ele digitar uma altura que seja válida, retorne para quem chamou esta altura. E por fim eu vou criar uma função para calcular o peso ideal. Para calcular o peso ideal eu preciso da altura e eu preciso do gênero. Né? Se este gênero for igual a M, utilize a fórmula para os homens. Esta fórmula aqui. Não tem por que ter esse parênteses, eu não tenho um H, eu tenho uma altura. Por outro lado, se não for M, só pode ser F. Retorne para mim esta outra fórmula. Altura. E agora é só utilizar as nossas três funções. A altura eu vou obter com a minha função obter altura. Gênero eu vou conseguir com a minha função obter gênero. E eu vou ter o meu peso ideal usando a minha função calcular peso ideal. Ela precisa do quê? De uma altura, ela precisa de um gênero. Com o meu peso ideal, vamos dar um print.
para a altura, coloquei em 2 casas decimais, metros e gênero. O peso ideal é peso ideal em 2 casas decimais, quilogramas. E vamos rodar. Altura em metros, ele tem 1,76. F ou M? É um homem masculino. Para altura de 1,76 metros e gênero masculino, o peso ideal é de 69,95 quilogramas. Vamos de volta. Tem 1,55. F, feminino. Peso ideal é 51,56 quilogramas nesse caso. Certo? Se ele digitar para mim uma altura inválida, ele vai continuar pedindo, certo? Se ele digitar um gênero errado, eu esqueci da print numa mensagem de erro. Eu esqueci de levantar o erro aqui, passando essa mensagem. Agora sim funcionaria. Ele vai continuar dando a mensagem de erro até que ele me passe um gênero que é válido. E daí ele vai mostrar finalmente, vai conseguir calcular e mostrar para mim. Beleza? Alguma dúvida nesse exercício? Seu Victor Inácio, tranquilo? Seu Armelis, tranquilo aqui? De boa? Muito bem, pessoal. Se nós não temos dúvidas, nós vamos ficar por aqui hoje, certo? Nós vamos nos ver, se eu não me engano, amanhã. Então, até mais, galerinha. Falou.